Bom dia, aqui quem está falando é o Babalorixá William de Obaluaê. Essa live hoje eu estou fazendo com o Oxum, eu estou convidando o Oxum para fazer uma live comigo. Eu quero muito conversar com ela, conversar com o Olodumare e falar algumas coisas sobre a minha vida espiritual e com isso deixar alguns conselhos e algumas críticas, né, que eu tenho dentro de mim sobre a nossa religiosidade brasileira, né, e deixar também, quem sabe, com os meus exemplos, com as coisas que eu já vivi, deixar alguma mensagem positiva para as pessoas, né? Fazer com que as pessoas pensem, né? Elaborem melhor o seu pensamento. E por isso eu não estou preocupado se vai ter 1 ou 20 mil pessoas aqui nessa live. O recado vai ficar, a mensagem vai ficar e as pessoas vão assistir ou não, se assim quiserem, se for da vontade do seu ori, né? Do seu destino. Minha mãe Oxum é um orixá muito, muito importante na minha vida, assim como todos os outros, todos os demais. Mas eu tenho, nos meus 30 anos de iniciado, né, dentro desses 30 anos, a participação de Oxum na minha vida, ela é constante. Participação, a presença dela, o amor dela por mim é algo fantástico e algo que marca muito a minha vida, né? Eu venho de uma história espiritual muito própria, né? Não é melhor do que ninguém, nem pior do que a de ninguém, mas é a minha vida, é a minha história. Eu me lembro, com 7 anos de idade, que a primeira vez que eu fui num centro de Umbanda, com a minha falecida avó e com a minha mãe, numa festa de Preto Velho, eu me lembro disso, como se fosse hoje. E sentei, né, ao lado, no colo de Pai Joaquim, e Pai Joaquim da Angola, nunca vou me esquecer desse grande espírito. E ele me disse, né, só um momento.
retomando aqui, peço desculpa aí a vocês, ossos do ofício. Bom, enfim, retomando aqui a minha conversa com o Oxum, né, minha mãe? Então, esse grande e venerável pai Joaquim da Angola me disse, né, eu com 7 anos no colo dele, que eu tinha uma missão muito grande nessa coisa aí chamada africana, é mais ou menos assim que ele disse, já que todos da minha família os meus antepassados não cumpriram com a sua missão, que essa missão era minha. Com 7 anos de idade eu recebi essa informação do pai Joaquim da Angola. Alguns anos depois, pouco tempo depois, eu tive um problema sério de saúde e médico nenhum descobriu o que era. Eu sei que eu emagreci muito, não comia, tudo que eu comia botava para fora, até que a minha avó, junto com a minha mãe, encontraram um médico, se eu não me engano, em São Gonçalo, em Niterói, depois de rodar muito, todo o Rio de Janeiro. E esse médico, me lembro também como se fosse hoje, quando chegamos na casa, na porta desse médico, ele era um homem branco, alto, muito alto, todo de barba branca, cabelo branco, fedendo a cachaça. E logo assim que a gente entrou, ele disse: o problema desse menino aí não é saúde, não, o problema desse menino aí é espiritual, mas entra aqui com ele que eu vou ajudá-lo. E fez uma série de perguntas para minha mãe, para minha avó, para mim, brincou, tomava todo vestido de branco, com a garrafa de uísque na mesa dele, e aí ele disse que confirmou, né, que na visão dele meu problema não era só médico, era espiritual também, mas que na parte dele como médico ele ia dar a solução. E receitou lá alguns remédios, uma injeção que eu tinha que tomar, várias injeções durante um período, acho que foram 28 dias, e a recomendação de que eu não poderia nunca na minha vida beber, comer comida gordurosa, fumar e etc. E que minha mãe e minha avó deveriam me levar, né, num centro espírita, alguma coisa assim. Com 14 anos eu caí na rua, depois de fugir, né, de todas as formas. Eu tentei fugir dessa responsabilidade, também porque eu fui criado de uma certa forma com a visão de que não se pode um homem entrando para o candomblé, né? Na minha época, eu tenho 51 anos hoje, mas na época da minha juventude, né, eu ouvia muito isso: um homem entra no candomblé, pode virar homossexual. Eu achava aquilo um absurdo e morria de medo disso, então eu fugi de todas as formas que eu pude. Até que com 14 anos eu caí na rua, numa festa junina, e tive epilepsia, né? Primeira crise de epilepsia. Ao chegar no médico, o médico fez todos os exames e constatou o princípio de epilepsia, que eu tinha que tomar remédio fortíssimo e me cuidar. Quando voltamos do médico, meu vizinho, que até então não tinha nenhuma amizade com ele, e eu sabia que ele era do candomblé, ele trabalhava lá com as entidades dele, com um cigano francês, um grande amigo, que se tornou um grande amigo meu depois disso. Quando nós chegamos, o Oxum deve se lembrar perfeitamente disso, né, mamãe? Quando nós chegamos lá, ele estava incorporado nesse meu vizinho e disse, né, para mim que eu não tinha problema nenhum de saúde, que meu problema era espiritual e que ele ia me provar. Com uma vela, a água de Oxum. Com uma vela ele me rezou e pediu que eu entregasse essa vela
numa lixeira. E voltasse no médico para tomar remédio, né? Voltasse no médico para fazer o exame de novo. E eu fiz o exame e não deu nada. E nesse dia, o médico, assustado, quando viu o primeiro exame eletro e o segundo eletro, disse: como é que em uma semana você não tem, chega aqui e não tem mais nada? E aí eu vi o cigano atrás dele, dando risada. Ele sentiu a presença espiritual de alguma energia e disse: tem alguém aqui atrás, né? Eu falei: sim, tem. Eu sou espírita, sou kardecista e digo para a senhora, falando com a minha mãe, eu, médico, falando com a minha mãe, digo para a senhora que esse rapaz não tem problema nenhum de saúde, o problema dele é espiritual, leve ele de novo àquela velha história. Me aproximei muito do cigano, ficamos amigos, eu sempre participava nas consultas dele, ele sempre conversava muito comigo, me ensinou muito, mas eu continuava com aquela visão de que aquilo não era o melhor para mim. Que esse não era o caminho que eu tinha que seguir, era a Umbanda, né? Porque eu achava que na Umbanda ninguém me viraria a folha, né? Então busquei uma casa de Umbanda e também não deu certo, porque o Pai Joaquim, de novo, eu encontrei de novo, mais uma vez, o meu velho, grande amigo, o Pai Joaquim da Angola, nessa casa de Umbanda, em Guadalupe. E ele me disse que ali não era o meu lugar, que ele me aceitaria, que ele estava me recebendo de braços abertos, mas ali não era o meu lugar. Porque eu era uma cabeça muito grande, né? A minha espiritualidade era muito forte, muito grande, e ali não era o meu lugar. O meu lugar era numa situação maior, né? Numa casa religiosa com mais força, com mais... Ou seja, né? Entendemos que era o Candomblé. Não aceitei aquilo, não aceitava aquilo de forma nenhuma. E fui parar, muito tempo depois, fui servir, entrei para a aeronáutica e sofri um acidente, alguns anos depois, de carro, na véspera do meu aniversário, véspera, dia do meu aniversário. Já tinha recebido várias mensagens, né, espirituais de que eu tinha até meus 21 anos para fazer minha iniciação e eu tinha que fazer porque senão eu iria morrer, porque estava no meu destino e eu estava lutando contra isso. E na véspera do meu aniversário de 20, eu sofri esse acidente de carro voltando para casa, levei 47 pontos na testa. Graças a Deus ninguém morreu nesse acidente, mas o Chevette hatch virou uma caixinha de fósforo na Ilha do Governador. Meus amigos que estavam comigo ficaram bem, ficaram vivos, e eu que foi o que me feri mais gravemente, né? Levei aqui na testa 47 pontos. Estava ali decidido, informado, né? Comprovado que eu tinha que cumprir com a minha missão, e eu não aceitava aquilo. Indo fardado, indo para o hospital da aeronáutica para retirar os pontos, né? Eu entrei no ônibus e uma senhora entrou, alguns pontos depois, uma senhora vestida de chita, com um vestido todo simples, humilde. Eu lembro dessa senhora até hoje, uma velhinha, cabelos brancos, escorridos, sentou do meu lado e aí perguntou para mim: e aí? E agora? Vai fazer ou não vai fazer?
vai obedecer ou não vai nos obedecer? Eu olhei para ela e disse: não sei do que a senhora está falando, não conheço a senhora. Ela falou: você me conhece sim, e eu te avisei, né? Nós estamos te avisando esse tempo todo e você está brincando com a verdade. Você precisa cumprir com a sua missão aqui na Terra. E eu, discutindo com ela longamente, o ônibus só tinha eu, o motorista e o trocador, incrivelmente. Em determinado momento, o motorista para o ônibus, preocupado, e vem falar comigo: ô menino, você está falando sozinho, você está bem? Estou vendo que você está com a cabeça enfaixada. Eu falei: não, tô bem, eu estou indo no hospital tirar os pontos. E ele: pô, você não está bem não, cara, você está falando sozinho aí um tempão, discutindo com alguém. Eu falei: não, estou falando com aquela senhora que está sentada do meu lado, ela entrou no ponto tal. Ele: não entrou ninguém não. Eu falei: entrou sim. Eu falei assim: não entrou. Ela está sentada do meu lado, falando comigo, estava discutindo com ela, mas está tudo bem. Ele: não tinha ninguém, não tem ninguém nesse ônibus, não é fulano. Estou falando com o trocador, não tem ninguém, é só nós três aqui. E eu tomei um susto muito grande, né, ao entender que eu não estava sozinho, né, que essa senhora estava ali ao meu lado, mas que ninguém via, ninguém ouvia o que ela falava, somente eu. E mesmo assim eu continuei lutando contra. Aconteceram coisas comigo dentro do quartel que, infelizmente, foi muito forte, né? Foi o jeito, a forma como a minha espiritualidade achou de me convencer, né, vamos dizer assim, a fazer o que eles achavam o certo. Passei por um período muito crítico, muito pesado da minha vida. Eu chegava no quartel, para vocês terem uma ideia, né, eu chegava no quartel e participava uma vez ou outra, tinha sempre um churrasco ou dos soldados, ou dos cabos, ou dos oficiais, e eu era muito bem quisto e visto no quartel, porque eu jogava bola muito bem, diga-se de passagem, e era da seleção da aeronáutica, então eu tinha várias regalias, e uma delas era poder participar de churrasco dos oficiais. E nessas brincadeiras eu não bebia, eu era atleta, não bebia, não fumava. Um belo dia, um capitão que gostava muito de mim, o capitão Florípides, falou comigo: ô Augusto, toma aqui um pouquinho de cerveja. Eu: capitão, não bebo, muito obrigado, mas eu estou bem. E ele insistiu. Eu tomei, eu lembro como se fosse hoje, menos de meio copo de cerveja. E a partir daí, todas as vezes que eu botava um pouquinho de bebida na boca, eu acordava no outro dia, em outros lugares. E os meus amigos que me acompanhavam, né, naquele período, me contavam cada história de arrancar os cabelos, né? Seu Zé me pegava, meu outro grande companheiro e amigo, me pegava e sempre deixava o mesmo recado: enquanto ele não fizer o que ele tem que fazer, a vida dele não vai andar, vai ser assim. Ele precisa fazer as coisas dele, ele precisa assumir a responsabilidade dele. Não sei por que ele foge, ele não vai virar homossexual, ele falava com outras palavras, né? Mas ele tem que assumir, ele tem que se comprometer. E um belo dia ele pegou minha cabeça e eu acordei no barracão de uma mãe de santo, de um amigo que na época era namorado da minha mãe. Ele já tinha me levado lá, não tinha gostado, não queria voltar mais lá, mas foi lá
que a minha ancestralidade escolheu para me ser iniciado. E um belo dia eu cheguei lá, acordei lá, né? Seu Zé que me levou até lá. E quando eu acordei, a mãe de santo falou: você só sai daqui feito. Eu falei: não, eu ainda tenho mais tempo ainda para cumprir na aeronáutica, estou muito bem lá, vou ser cabo, os oficiais querem que eu fique. Ela: não, você não vai mais ficar lá, você não vai dar continuidade não, porque você tem uma missão mais importante para cumprir. Eu falei: eu não vou fazer santo, eu não quero saber. Ela riu, também não me esqueço disso. Falei: então tá bom, você que sabe. E eu sim saí. Isso foi num domingo. E na segunda-feira, quando eu cheguei no quartel, minha baixa estava pronta. Quem me recebeu foi esse capitão Florípides, que me disse assim, mais ou menos: ô Augusto, entrei na sala dele, ele mandou me chamar: Augusto, está aqui a tua baixa, assina e vai embora. Eu não quero continuar, vou ser cabo, tem nota para ser cabo. Ele: não, pode assinar sua baixa agora e vai embora. Eu falei: mas por quê? O que eu fiz de errado, capitão? Ele: você não fez nada de errado. Eu sou sacerdote de uma casa de umbanda, eu trabalho com o seu tranca-rua. E seu tranca-rua mandou te fazer isso com você porque é o melhor para você. Você precisa ir cuidar da sua vida. E você tem um caminho espiritual muito grande. E eu nunca soube que ele era pai de santo de umbanda, que ele trabalhava com A, com B ou com C. A gente sempre foi muito amigo, mas nunca falamos sobre isso, em nenhum momento. E eu, muito contra a minha vontade, eu tive que assinar e dei baixa e sair. E seu Zé pegou a minha cabeça, poucos dias depois, e fui parar de novo lá naquele barracão e só saí de lá iniciado. Fui iniciado em 1995, no dia 22 de janeiro, dia do aniversário da minha mãe e dia do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Fui iniciado para Obaluayê na casa de Ogum, meu pai Ogum, maravilhoso Ogum. E a partir daí dei continuidade, né? Entendi algumas coisas, comecei a entender, a compreender algumas coisas sobre a minha espiritualidade, sobre a minha vida. E tô aí, né? Hoje tenho 51 anos, depois disso tem muita história mesmo, tristes, muitas decepções, muitos enganos, muitas descobertas, muitas alegrias, muito sofrimento. Minha vida virou de cabeça para baixo após a minha iniciação. É uma história muito longa que eu espero que um dia eu consiga escrever isso num livro e deixar para o meu filho, para ele ler, para ele conhecer um pouco melhor sobre a minha vida, né? Sobre tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi com o mundo, tudo que eu aprendi com os orixás e aprendo até hoje. Eu estou dizendo essas coisas aqui, Oxum, ao vivo, numa live, porque eu tenho alguns questionamentos. Que talvez eu não tenha resposta. As pessoas que vão ver essa live, né, hoje ou amanhã ou depois, também não tenham essas respostas. Mas eu tenho certeza que o orixá tem essas respostas. E um dia eu vou encontrar essas respostas. O meu questionamento é o seguinte: se eu pudesse nascer de novo hoje, eu queria nascer de novo filho de orixá. Eu passaria por tudo que eu já passei de novo, se eu soubesse que era para ser filho de orixá. Eu conheci Orumilá Ifá, Oxum, em 2011, num momento muito crítico da minha vida. Eu tinha acabado de tomar meus 14 anos, minha vida estava de cabeça para baixo, estava uma loucura a minha vida. Em 2010 eu tomei meus 14 anos, achando que as coisas iriam melhorar, e elas não melhoraram, muito pelo contrário. Mas Oxum estava mais uma vez lá. Minha querida mãe Oxum,
dito, né, no candomblé, meu juntó, o Baluaê com Oxum, e minha mãe Oxum estava lá, presente em todos os momentos da minha vida. Mas tudo que eu vivi no mundo, na minha vida até agora, até hoje, eu agradeço ao Orixá porque eu aprendi muito. Eu pude evoluir muito na minha vida. Eu pude aprender o certo e o errado. Eu moldei e moldo o meu caráter até hoje. E sou grato ao Olodumare, a Ifá, aos orixás, por tudo na minha vida. E o mais importante, né? Para mim, o mais importante é que não tem preço você ser escolhido de orixá. Você nascer com a marca de orixá na sua vida. Você ter essa experiência tão forte, tão grande com o orixá. Eu faria tudo de novo, eu viveria tudo de novo, mas eu queria, Oxum, viver mais e melhor. É um absurdo que nós estamos vendo até então no nosso mundo espiritual. E eu estou falando de tudo. Com a vinda, né, o advento das redes sociais, da internet, as coisas ficaram ainda mais transparentes, né, mais claras. E a gente tem visto, ouvido coisas horrorosas. Algumas coisas muito boas. Existem pessoas também maravilhosas nas redes sociais que tentam levar a mensagem correta de orixá para as pessoas, cada um na sua base, né? O quibandeiro, o umbandista, o candomblecista, o ifaísta, o pessoal do Ifá cubano. Tem muita gente boa por aí que tenta, através das redes sociais, levar muitas informações positivas, né? E conhecendo a sua própria verdade, levar a sua própria verdade para as pessoas. Mas também tem muita coisa errada, que a gente fica vendo, que a gente se obriga a ver, né? Porque a gente não é obrigado a ter rede social, não é obrigado a usar as redes sociais, mas a gente acaba tendo que assistir muita coisa, né? Muita gente falando besteira, ensinando o errado, às vezes ensinando o certo da forma errada, porque nem todo mundo pode fazer determinadas coisas, né? E o pior disso tudo é que eu vivi isso nos meus 30 anos de iniciado no orixá. A forma como algumas pessoas tratam o orixá, tratam as entidades, o total desrespeito que elas têm com a sua própria espiritualidade, com a sua ancestralidade, a sujeira, a lama que jogam ou que tentam jogar os orixás, as entidades. É terrível, é horrível ver isso. Eu sempre quis estar aqui nas redes sociais, mas eu sempre me peguei, né, pensando, mas o que eu vou fazer nas redes sociais? Eu vou fazer a mesma coisa que eu vejo as pessoas fazerem e eu detesto e eu não gosto? O que eu posso fazer de diferente, né, de interessante e que me complete, que me faça feliz? Que tipo de mensagem eu posso levar? Que tipo de mensagem eu posso deixar? Já que já tem tanta gente inteligentíssima nas redes sociais que falam tão bem, né, sobre os Odus Ifá, sobre o Odu de Candomblé, sobre o culto das nossas entidades, das Exu, Pombagira. Caramba, tá cheio de mestres e mestras nas redes sociais. Então, o que eu faria? William, você pode jogar online para as pessoas,
Não posso, não dá. Não seria esse o meu caminho. Quem faz, eu acho louvável, né? Mas para mim não daria. Você pode falar do Ifá, você pode falar de magia, você pode falar de iniciações, você pode falar disso ou daquilo. Já tem tanta gente falando, tanto pseudo professor, profeta, né? Babalaô, Yanifá, zelador de orixá, porque na minha visão não existe pai de santo nem mãe de santo, existem sacerdotes de orixá, não importa a vertente. Pai e mãe é quem te põe no mundo, e muitas das vezes você não tem nem pai ou mãe, né? Então, como uma pessoa se intitula, auto-intitula pai de santo ou mãe de santo? Primeiro que nós não temos santo, né? Nunca teve. Nem no Candomblé, nem no Ifá, nem na Umbanda. Não existe santo. Santo é da Igreja Católica. O que nós temos é orixá, é o culto aos nossos ancestrais, né? Nós temos Exus, nós temos Pombagira, nós temos Herê, nós temos Caboclo, nós temos Preto Velho e orixá. Então, você querer ser pai de santo já é uma grande besteira, né? Esse nome. Então, sacerdote, né? Eu prefiro essa palavra, sacerdote de orixá. O que eu já vivi, gente, de gente mentirosa, inescrupulosa, traidora, não está no gibi, né? Hoje fazem, já há muito tempo, né? Uma outra coisa que eu questiono, eu acho muito, é que fazem, né, do culto de orixá, né, de Exu, de Pombagira, fazem um comércio. E aí fica aquela grande pergunta, mas, como é que se vive, né? Como é que um sacerdote ou uma sacerdotisa que vive para o orixá, porque tem uma diferença, você viver para o orixá e você viver do orixá. Eu prefiro o para o orixá. Então, como é que as pessoas que vivem para o orixá, elas precisam estudar, elas precisam de autoconhecimento, elas precisam de conhecimentos espirituais, elas precisam se dedicar, elas precisam fazer iniciações, tá sempre se cuidando, tá sempre bem para poder levar o bem às outras pessoas. Então, realmente, uma pessoa que vive para o orixá, ela precisa ganhar o seu dinheiro honestamente e cobrar pelo seu trabalho, né? Porque ela investe também muito seu tempo, sua mente, passa por sacrifícios. Então, acho super louvável. Mas por que uma pessoa que se dedica ao sagrado, seja onde for, a vertente que for, né, como que ela consegue ser encontrado por alguém que precisa de ajuda, e não tem, às vezes, nem o que comer em casa, e essa pessoa simplesmente diz não, simplesmente dá as costas. Eu já vi isso, eu já passei por isso. Então, Oxum, eu fico me perguntando, como que o orixá deixa essas pessoas chegarem na vida aqui na Terra e se auto-intitular sacerdote de orixá? Essa pergunta, Oxum, que eu faço à senhora, eu sei que quando eu não estiver mais aqui no Aie, na Terra, provavelmente eu vou conseguir encontrar essa resposta junto à senhora. Mas isso me irrita muito, isso me entristece demais ver, ouvir, saber que existem muitas pessoas que buscam o orixá, que precisam de ajuda e são negadas. As pessoas
podem ajudar, às vezes com tão pouco, e se negam a ajudar. Como que essas pessoas, como que o Olodumare, como que os orixás permitem que essas pessoas existam? Eu me pergunto isso todos os dias. Porque, Oxum, é incrível viver ao seu lado. É incrível viver ao lado dos orixás. Eu sou testemunha. Se alguém pode ser testemunha da presença, da força de orixá, esse alguém sou eu. Eu sou uma pessoa abençoadíssima na minha vida, desde pequenininho até o dia de hoje e até o dia da minha partida. Porque eu sei o quanto o orixá já fez e faz pela minha vida. Eu sei o quanto o orixá já salvou a minha vida. E tantas outras vezes que eu nem sei. Mas o orixá salvou a minha vida. O orixá é comigo. O orixá é vivo dentro da minha vida, dentro da minha casa. E eu nunca consegui sujar o nome de orixá, como eu vejo hoje muita gente fazendo. Eu não consigo entender isso. Como que o Olodumare permite? Por quê? Para quê? Porque a coisa mais triste que eu escuto, Oxum, e às vezes eu estou assistindo lives, né, de sacerdotes, sacerdotisas, que eu gosto de ver, gosto de aprender, gosto de ouvir, de conhecer. E eu vejo ali nessa barrinha aqui, onde as pessoas participam, né, muita gente chorando, muita gente reclamando, muita gente pedindo ajuda, e às vezes até gente falando mal do orixá. Como que alguém pode falar mal de orixá? Como que alguém pode culpar orixá por algum infortúnio da sua vida? Isso não existe. Orixá não faz mal a ninguém, nunca fez e nunca fará mal a ninguém. Orixá, Exu, Pombagira, Preto Velho, Caboclo, não faz. É o próprio ser humano que faz mal a sua própria vida e a vida dos outros. Mas orixá não. E me dói muito quando eu vejo alguém falando mal de Ifá, quando eu vejo alguém falando mal de orixá, quando eu vejo as patifarias e as maluquices que as pessoas fazem em nome de seu Exu, em nome de sua Pombagira, e ainda coloca nas redes sociais. Eu fico muito triste quando vejo pretensos sacerdotes ou sacerdotisas que vão para as redes sociais para ficar famosinho, famosinha, e arrota tanto conhecimento, tanta sabedoria, mas não tem o mínimo, que é a dignidade de fazer o bem às pessoas, a quem precisa e se ele ou ela podem. Tem esse detalhe, a quem realmente precisa e se você realmente pode fazer, por que não fazê-lo? Por que não ajudar as pessoas? Por que não dignificar o nome de orixá? Por que não ser leal à energia que Olodumare te deu? Por que só serve se a pessoa tiver dinheiro? Eu já ouvi, eu tenho áudio de um grande sacerdote das redes sociais dizendo para me pegar, e eu vou usar as palavras que ele falou para mim, está no áudio guardado, eu vou guardar para a eternidade. Ele pegou: se os seus orixás, se os seus Exus não te respondem, joga tudo no lixo e muda de religião. Ele falou isso. E tem gente por aí que fala e faz ainda pior. Então, minha mãe, eu estou aqui hoje para deixar aqui registrado o grande amor que eu tenho pela senhora, a gratidão que eu tenho pela senhora, por todos os orixás,
E a senhora estando aqui comigo hoje nessa live, que eu está também representado o Exu, Orixá Exu, está representado também meu pai Obaluayê, minha mãe, meu pai Ogum, minha mãe Oyá, minha mãe Adê, meu pai Obatalá, meu pai Egungun, né? Meu pai Xangô, minha mãe Oyá, todos os orixás que eu cultuo, que eu tenho a honra de cultuar na minha vida e na minha casa, estão aqui hoje representados pela senhora. E eu estou falando com a senhora e falo também automaticamente com todos eles, com o Ifá, meu Ifá, Ifá do meu filho. Eu venho dizer que eu tenho um amor muito grande pela senhora e gratidão, mas uma dor muito profunda de não conseguir entender como pessoas se dizem sacerdotes de orixá e se negam a ajudar as pessoas. Podendo ajudar, sabendo como ajudar, se negam. Ah, mas será que fulano depois vai me reconhecer? Depois vai ser grato a mim? Que se dane. Quem é você na fila do pão? Você, sacerdotisa, sacerdote, sacerdotisa, que se diz, né, que arrota conhecimento, que arrota prosperidade. Se você está aí arrotando conhecimento e prosperidade, é porque o orixá te dá, é porque o Olodumare te deu o dom, te deu a capacidade, te deu as condições para você ser quem você é hoje. Não conseguiu, isso não foi, você chegou ali na lojinha e comprou, não. Você nasceu com esse dom, você nasceu com essa espiritualidade. Então honre ela, ajudando as pessoas. Não ganhe só dinheiro, não, porque quanto mais e melhor você puder e souber fazer pelo próximo, você está fazendo por Olodumare, você está fazendo por orixá. E orixá vai te abençoar, e orixá vai te fazer ainda maior e melhor. Não que isso seja uma troca, porque não é. Não é uma troca. Talvez Olodumare e orixá não vai te dar nada por você fazer o bem, porque ele já te deu, ele já te dá muito. Então, meu desabafo aqui com Oxum é esse, com ela, é dizer que a gente pode fazer a diferença, a gente pode lutar. Tanta gente aí luta por tantas causas ilegais. Poxa, bacana. Aquele que defende com unhas e dentes o candomblé, aquele que defende com unhas e dentes o culto ancestral, a nossa ancestralidade brasileira, aos nossos preto velhos, pombagiras, Exu, caboclo. Poxa, legal. A defesa da negritude, das mulheres. Olha quantas causas maravilhosas. Os defensores do Ifá cubano, os defensores do Ifá iorubá. Isso tudo é fantástico. Estão certos. Estão certos. Eu, aplaudo. Mas por quê que ninguém defende orixá? Por que que ninguém luta por orixá? Por que que a maioria das pessoas, sentadas nas suas cadeiras, com seus elequé ifá, com seus elequé de orixá, seus turbantes, seus panos africanos caros, por que que essas pessoas não dignificam o orixá? É profissão, sim, é uma profissão. Acaba sendo uma profissão, sacerdote, babalaô, normal. Você ganhar dinheiro, ficar famoso nas redes sociais, normal. Bacana para quem consegue, para quem tem essa sorte, essa capacidade, para quem lutou. Mas você ter ou dizer que tem conhecimento,
a ligação com o orixá, para o orixá te dar tanto e você se negar a ajudar as pessoas que precisam? Você não está respeitando o orixá. Você não está respeitando o que o Olodumare te deu. Você, para mim, é um lixo. Para mim, todas essas pessoas que fazem isso é lixo. E eu, acho, não consigo entender. E eu estou questionando, eu questiono a senhora, eu questiono o Olodumare, porque é muito difícil entender. Já tiveram algumas pessoas, alguns amigos meus, acho, conhecidos, Babalaô, principalmente Babalaô, que já me informou muito, né? Ah, não, porque está no Odu tal, porque tem que ter, porque se não for assim, é assado e tal. Poxa, legal, está no Odu, então é inquestionável. Não, não é inquestionável, não. Eu questiono, sim. Eu questiono. Eu questiono porque não faz sentido. Eu lembrei que é muito falado nas redes sociais, né? Que a casa do mentiroso vive cheia e a casa do verdadeiro nem tanto. Mais ou menos isso. Pô, legal, realmente. A casa do mentiroso, ó, vive cheia. E a casa de quem faz a coisa correta nem sempre está cheia, tá? Tem qualidade. Tem mais qualidade do que quantidade. Perfeito? Então, para que permitir o mentiroso? Então, para que permitir que alguém use o nome de orixá para pisar na pessoa, para enganar, para roubar, para mentir? Eu não consigo entender. Então, por isso, Austin, que eu vim aqui hoje, nessa live aqui com a senhora, bater esse papo aí com a senhora, deixar registrado para quem quiser, também quem não quiser também, mas principalmente deixar registrado o meu amor pela senhora. Se eu pudesse, eu tenho um sonho, acho. Eu sempre digo isso para a senhora. Meu sonho era ganhar um grande prêmio, né? A Mega Sena. Nem jogo mais. Há muitos anos que eu não jogo Mega Sena, loto fácil. Mas eu tinha esse sonho, né, de ganhar um dinheiro. E aí eu fico me perguntando, fico vendo às vezes as pessoas falarem o que eu faria com milhões no bolso e etc. Eu simplesmente, meu sonho era tendo dinheiro, era comprar uma fazenda, um sítiozinho no interior de algum lugar aqui no Brasil. São Paulo, Goiás, até mesmo aqui pelo Rio de Janeiro, um lugar bem distante, né, mas bonito, toda a natureza presente, fazer construir um espaço muito simples, né, mas muito bonito para o orixá, uma cachoeira para Oxum passando no meio desse terreno, a casa de Ogum, a casa de Exu, de todos os orixás. Estudar muito para aprender, fazer as iniciações que porventura eu tenha necessidade dentro daquilo que eu acredito que é o Ifá hoje, né? E montar e deixar aberto às pessoas essa casa, aonde não teria só eu como sacerdote, não, teríamos outros, para dividir as tarefas, dividir as responsabilidades e para poder ajudar as pessoas, as que podem pagar e as que não podem pagar. É esse o meu sonho, não é ter carro do ano, não é ter casa na Barra da Tijuca, não é aviões, andar de roupas caríssimas. Meu sonho era esse. Meu sonho é esse. Porque enquanto a gente é vivo, a gente pode sonhar, a gente tem o direito de sonhar. Então o meu sonho ainda é esse. É ganhar um dinheiro grande, porque eu não tenho família rica, ninguém vai me deixar herança nenhuma. Eu não roubo, eu não me prostituo,
eu só trabalho a minha vida inteira, né? Então é difícil realizar esse sonho, a não ser dando uma sorte muito grande de fazer um joguinho, uma fezinha, uma apostazinha e de repente dar sorte, né? Como dizem, e pegar esse dinheiro, montar esse espaço para orixá, para louvar o orixá. Não é uma casa religiosa, não seria uma casa religiosa, porque eu não acredito em religião. Eu não acredito em nenhuma religião. Eu não vivo uma religião. Eu vivo o orixá. Eu acredito em orixá, na sua filosofia, nos seus ensinamentos, na palavra que o Oxum me dá em cada consulta que eu faço para as pessoas, que quem fala é ela. Ah, mas quem fala no jogo é fulano, é beltrano. Na sua vida, na sua casa. Na minha, quem fala é Oxum. E se não é a Oxum que fala, é Exu, eu chamo de Oxum. Porque eu sinto que é ela que fala comigo. E ela nunca mentiu. Nem sobre mim, nem sobre as pessoas. Então, eu louvo o orixá. Eu cultuo o orixá. Eu escuto o orixá. Religião, onde o homem põe a mão, ele tem dom de transformar ou de destruir. E tudo que o homem cria é com uma péssima finalidade. Então, religião para mim não existe. Respeito quem tem, respeito quem segue. Não estou fazendo aqui nenhuma crítica, até porque eu acredito em destino. Eu acredito na palavra de Orunmila Ifá. E se cada um de nós temos a nossa individualidade, então opa, voltou aqui, está acabando o tempo. Enfim, se onde eu estava falando, é isso, esse é o meu sonho, esse é um pouquinho da minha história, é as perguntas que eu deixo aqui para a senhora, Oxum, agradeço, a senhora me dá essa oportunidade, né? Não tem coisa mais importante para mim, bonita para mim, do que ter orixá na minha vida, ter os seus ibás, ter a sua energia viva, presente todos os dias. Se eu pudesse, dentro da minha casa, da minha sala, dentro do meu quarto, eu teria os ibás 24 horas por dia dos orixás junto comigo, não seria nenhum problema, mas eu tenho uma família, eu tenho esposa, eu tenho filhos, então eu tenho que viver harmonicamente com todos, né? Mas esse também é um grande desejo meu, porque eu vou dizer uma coisa para a senhora Oxum e para as pessoas: não tem melhores amigos, pai, mãe, do que o orixá. O orixá quer sempre o seu bem. O orixá quer sempre estar ao seu lado. O orixá está sempre te abençoando. E eu sei disso. Então, viver com o orixá, ao lado de orixá, é uma grande honra que eu tenho. Servir ao orixá, servir ao Olodumare. Obrigado, Oxum, obrigado, Obaluayê, obrigado, Ifá, obrigado, Exu, obrigado, Ogum, obrigado, obrigado e obrigado. Obrigado pela minha vida, obrigado por todas as coisas ruins que eu já passei,
Obrigado por todas as coisas, as alegrias, as felicidades, as conquistas, as realizações que eu já vivi. Obrigado pela minha família, pelos meus filhos. Obrigado por vocês terem me escolhido. Eu acredito, né? Ou eu escolhi vocês, ou vocês me escolheram, tanto faz. Eu sou grato. Grato. Eu sou tão grato e amo tanto vocês por isso que eu estou aqui conversando com a senhora e fazendo essa live com a senhora. Porque me dói demais ver o que estão fazendo com o nome de orixá aqui no Brasil, no mundo. É vergonhoso. É vergonhoso. Mas eu acredito que as pessoas de bem, as pessoas do bem, elas vão um dia se unir, elas vão continuar fazendo a sua parte e elas vão deixar aqui nas redes sociais e nas casas, nas suas EBE, nas suas casas de candomblé, elas vão deixar mensagens positivas, atitudes positivas, ações positivas em nome de orixá, vão honrar o orixá, estão honrando o orixá. Mas a gente precisa se unir. Essas pessoas precisam se unir. Porque não é palatável, não é saudável ver o que a gente vê quase todos os dias nas redes sociais. O achincalhamento de orixá. E eu estou falando em todas as suas vertentes, que devem ser respeitadas, que devem ser guardadas com muito amor e carinho. Em todas as vertentes do culto de orixá no Brasil e no mundo, estão destruindo o nome de orixá. Estão jogando na lama. Estão jogando na lama o nome dos Exus e das Pombageiras. Estão jogando na lama e isso me entristece muito como homem, como ser humano, como iniciado. É muito triste. É muito triste. Mas vamos que vamos em frente, né? A vida da gente é só a vida da gente.